Vamos começar. Quem quer fazer a prece inicial hoje? Estou esperando vocês levantarem o dedo. Ê! Lê a página, mãe, por favor. É 6 de outubro. Esteja disposto a me seguir aonde quer que o leve. Siga-me com todo o coração. Ainda que você não saiba o que está à sua frente, eu sei, e isso basta. Algumas das minhas maiores bênçãos estão logo depois da próxima curva. Escondidas, mas mesmo assim bem reais. Para receber essa dádiva, você deve andar pela fé, não pelo que vê. Isso não significa fechar os olhos para o que cerca. Significa subordinar o mundo visível ao pastor invisível da sua alma. Às vezes o levo até o alto de uma montanha, segurando-o apenas pela minha mão. Quanto mais alto você sobe, mais espetacular é a vista. E também maior é o seu distanciamento do mundo e seus problemas. Isso o deixa livre para vivenciar plenamente a realidade alegre da minha presença. Em algum momento, o conduzirei montanha abaixo, de volta para a sua comunidade. Permita que eu continue a brilhar no seu coração, enquanto você caminha em meio às pessoas novamente. Vamos orar, vamos nos conectar com essas energias maravilhosas do alto. Vamos fechar os nossos olhos. E assim, Senhor, gratos estamos por mais esse dia, por mais esse culto, por nossa vida. Que possamos, Senhor Deus, ter fé para confiar mais nos teus caminhos, no que tu programaste para que a gente possa viver ainda nesta vida, Senhor. Sabemos que tu és justo e bom, então tudo que vem de ti é justo e bom também. Que nós possamos confiar, agradecer diariamente por essa dádiva da vida, agradecer por todos que estão aqui com saúde, participando desse evangelho, para essas famílias, Senhor Deus, que se encontram aqui também junto com a gente, esses lares, que tu possas invadir essas casas, esses lares, levando luz, levando saúde, levando compreensão para todos nós. Que nós possamos sentir a tua presença mais forte a cada dia e assim fazer brilhar essa luz dentro do nosso coração e irradiar para todos aqueles que estão próximos a nós. Fica conosco, Senhor Deus, Jesus, amigos espirituais, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Quem gostaria de ler o evangelho hoje? Quer que eu leia já? Quero. Eu já estou de óculos já hoje, vou ler. Beleza. Vambora, gente. Capítulo 27, item 5, eficácia da prece. Capítulo 27. Capítulo 27, item 5. Pedi e obtereis é o capítulo. E o item é eficácia da prece. Podemos? Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com o fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus.
Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e os demais consequências subordinadas ao que ele fez ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Continua? Um pouquinho mais? Tá bom? Bom, eficácia da prece. Aqui tem várias coisas para a gente comentar, né? Tem lei de causa e efeito, né? Que ele fala do nosso livre-arbítrio, que a gente... Sabe que eu fico pensando? Eu já pensei nisso também. Eu falei, poxa, se Deus já sabe tudo e a gente pede por toda a humanidade, mas nem todo mundo merece, entre aspas, né? Tem a sua colheita diferente do nosso pedido, que a gente pede coisas boas e a colheita não é tão boa para aquela pessoa. Às vezes eu ficava numa viagem assim também na minha cabeça. Será que adianta pedir por essas pessoas, por toda a humanidade, que sejam felizes, que eles sejam felizes, né? E aqui ele diz que a gente é válido que a gente peça, né? A gente pode. Uma vez uma amiga falou para mim assim: a gente não muda ninguém, a gente não muda ninguém, mas a gente influencia. A gente pode influenciar de forma boa, forma ruim também, né? Mas com a nossa prece, que é o nosso caso aqui hoje, a gente pode influenciar de uma forma positiva aquele irmão para que não caia no atoleiro, para que ele não faça uma coisa ruim, com o auxílio dos amigos espirituais que estão próximos a ele. Então, é mais uma força na corrente do bem, né? Eu acho que isso é o que vem mostrar aqui. É claro, a gente sabe da lei de causa e efeito, que o que vai acontecer é justo, como eu falei na prece. Deus é justo. O que a gente colhe é justo que a gente colha, porque nós plantamos, né? Há uma justiça aí. Então, quando ele fala que a gente tem um livre-arbítrio, que a gente precisa... eu vejo nesse sentido da gente fazer as coisas corretas, o máximo, né, que a gente puder, para que a nossa colheita seja boa. E o que tiver que acontecer de ruim, entre aspas, que no nosso olhar é ruim, mas não há, né, coisa ruim, porque tudo é educativo, né? A gente, como a Sul sempre fala da nossa régua, né? A gente mede muito mal. Né? A gente acha que é ruim, que é isso, que é aquilo. Na verdade, não é. É o remedinho amargo que a Mônica sempre fala pra gente. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar de, na hora da prece, a gente realmente pedir. E, às vezes, eu vejo assim, na prece, a gente é instruído muitas vezes, e às vezes a gente esquece mesmo, porque a prece é uma coisa que não pode ser mecânica, né? É uma coisa que vem do coração. Se você falar... Deus, obrigada por hoje, amém. Tá ótimo, é o que tá ali, é você, a sua verdade, né? E às vezes a gente sabe que a gente precisa pedir por várias situações, a gente precisa pedir pelos doentes, pelos presidiários, né? Pelos acamados, pelos nossos governantes. É uma diretriz que nos dão para que a gente possa contemplar, vamos dizer assim, a maioria das pessoas, né? As pessoas realmente que estão, né, nessa... para mudar, vamos dizer assim, os doentes que precisam de um ânimo, de saúde, que os bons espíritos possam estar lá, os presidiários, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos. A gente lembra de toda
essas classes, digamos assim. Mas às vezes a sua prece é uma prece, como eu falei, uma prece simples. E muitas vezes aqui a gente, até aqui no Evangelho, quem quer fazer a prece? A gente fica meio com vergonha, às vezes de colocar o que está dentro do nosso coração. O que está dentro do nosso coração é a coisa mais linda que está. A gente se programou para estar aqui hoje. Então, se você falar pouquinho, é você e tá lindo. Que seja assim, né? Que vai tocar. Quando você fala com verdade aquilo, muitas vezes, eu já até falei aqui também, a gente não está conectado para a prece. E aí a gente fala umas coisas que às vezes fala assim, ai meu Deus, mas por que eu estou falando? Não tem nada a ver. Não casou, você não se preparou para aquilo, mas quando você está aqui, coração tão aberto, né? Tá tão aqui envolvida, se você colocar uma prece simples, já valeu, né? Então é importante que a gente destine a nossa prece com a nossa vontade, porque aqui está falando a eficácia da prece, a eficácia dela. Será que funciona a prece? Claro que funciona. É lógico. Tem aqui, ó, pedir e obtereis, né? É o capítulo pedir e obtereis. Então a gente tem que aprender a pedir também, né? A gente não vai pedir coisas que realmente não tem nada a ver, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai sentindo o que realmente importa na nossa vida. O que é importante? É isso que eu preciso de saúde. Eu preciso de saúde física, de saúde mental. Eu preciso dessas né, saúdes para eu poder seguir a minha vida. O resto a gente vai conseguindo. Então, que a gente faça sempre prece e acredite na prece. Porque hoje eu estava até mandando uma mensagem para um amigo e olha só o poder do pensamento como é. Só para vocês, que aí tem a ver com a prece, porque você está pedindo, você pensou, você pediu, você externou, e as coisas acontecem se elas tiverem de acontecer. Tem isso também, você tem que vibrar para querer que aquilo aconteça, para tudo conspirar em esse favor. E aí eu estava falando com ele hoje, ele botou um stories, eu falei assim, nossa, esse dia ficou comprovado para mim o poder do pensamento, como é forte. Eu saí daqui do Rio de Janeiro, fui para Salvador, e eu já seguia ele há um tempão. Um amigo que eu falo assim, amigo de Instagram que eu não conhecia, conheci em Salvador. E aí eu já seguia ele, eu amo os textos dele, acho que a maioria que deve conhecer o Sami. E aí eu falei assim, ai meu Deus, já pensou que bênção seria eu encontrar o Sami em Salvador? Eu tô indo para lá, meu Deus, eu ficava muito feliz, meu Deus, eu ficava pensando nisso o tempo inteiro. Eu falava assim, ai meu Deus do céu, ai, faz uma coisa aí pra gente se encontrar, sei lá, ai, vai ser muito bom, eu quero sentir essa energia de perto, porque ele é um ser humano que vibra, é vibrante, eu gosto de pessoas vibrantes também. E aí, tô bem na festa de Iemanjá, que é dia 2 de fevereiro, festa de Iemanjá em Salvador, é muito famosa e muito cheia. Não tinha pandemia ainda, 2 de fevereiro. E aí a gente foi lá para a festa de Iemanjá. Eu falei, não, tem que ir lá, tenho que rever minhas origens, né? Fui para a festa de Iemanjá. Lotar, gente, é muita gente. E quem passa na minha frente? Sami. Eu, Sami! Ele ficou assim, olhando, desesperado. Eu falei, meu Deus, eu te sigo, eu moro lá no Rio de Janeiro, não sei o que. Não parava de falar. Ele fez stories comigo e com a minha amiga, tirou foto. E aí eu vi, eu falei, meu, depois daquilo eu fiquei, Suelen, impactada. Fiquei impactada, minha filha, com isso, porque você vê a força do pensamento. Agora você imagina a força canalizada numa prece. Porque o que eu fiz foi uma prece, eu pedi a Deus, né? E você pedir para que as coisas conspirem a seu favor, que seja bom para todo mundo, não só para você, que é o mais importante, né? Não é só para você, para todo mundo, que aconteça se for bom para todo mundo. Imagina o poder, porque aquilo eu quis muito. E na prece, quando a gente faz, a gente quer muito também. Então, que a gente faça essa reflexão. Acho que eu já falei demais. Ai, mas foi ótimo tudo que você falou. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso tema tão importante, a eficácia da prece? Vocês estão tão quietinhos, Qualquer gente. coisa, posso ler mais um pedacinho, um parágrafo, alguma coisa assim. Vê aí. Bom, concordo com tudo que a Jussara falou, né? Eu achei interessante a parte do texto que fala não pode mudar ao capricho, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele não vai mudar porque a gente vai fazer uma prece para satisfazer um capricho nosso.
Quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente faz prece, traz aquela energia, né? E se a gente estiver em sofrimento, ou se a gente estiver pedindo por alguém que está em sofrimento, dá aquele refrigério na gente ou na pessoa que a gente está pedindo. Não significa que a gente vai obter tudo, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. É como nós somos crianças, é como uma criança, mãe, deixa eu brincar com uma faca. A gente sabe que não pode, não pode. Deus sabe o que pode, o que não pode. Então, ele sabe. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas uma criança, né? Seria tão legal a gente brincar com uma faca. Mas não pode, é perigoso, vai fazer mal. O que mais que eu botei aqui no papel? Aí, através da prece, quando a gente pede, a gente concede, né? A confiança, a coragem, a resiliência, a paciência. E aí, a gente, nossa, de onde eu tirei essa força? De Deus, da prece. Entendeu? Que a gente, no meio daquela confusão toda, a gente não sabe nem de onde veio tanta força. Mas é da prece, é da conexão que a gente tem com Deus. Por isso é tão importante sempre estar ligado, sempre. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso tema? Ô, Su, Fala. uma coisa que eu vi também aqui, que ele pode, né, lá no finalzinho, ele fala que ele pode ceder aos nossos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis. Então, olha só que interessante isso, porque se a gente pensar que Deus é perfeito, né? Ele é perfeito, então ele é imutável. Ele não muda porque ele é perfeito, porque quem muda é imperfeito. Ele não muda. Ainda assim, ele consegue fazer com que as coisas aconteçam aos nossos olhos, né? Parece ser uma coisa, isso aqui fulano não merece isso, porque fulano foi ruim, foi isso, foi aquilo, e fulano não merece isso. Mas na lei universal, na lei de Deus, tem coisas que a gente não conhece, a gente não sabe ainda. Então aquilo acontece sem infringir, vamos dizer assim, a lei de Deus. Então, muitas vezes a gente vai observar pessoas, né, que nós julgamos não merecedores de determinadas coisas, mas não é bem assim. Você fala assim, Deus é tão injusto, fulano é ruim, tá feliz, né? Fulano, não, você não sabe, né? Então é que a gente possa refletir sobre isso também e com isso a gente evitar esses julgamentos desnecessários, porque isso aí vai acarretar para a gente, né? A gente não deve, né, julgar. A gente julga ainda, todo mundo aqui deve julgar, todo mundo julga, né? Não tem como ainda. Mas que os julgamentos sejam cada vez menores, até o ponto da gente conseguir não, tipo assim, isso não é problema meu, deixa pra lá, né? Muitas vezes eu faço assim, né, Su? Tipo, fala com a minha mão, deixa fulano falar. Deixa pra lá, não tenho nada a ver com isso. Eu mal sei da minha vida, como é que eu vou me meter na vida dos outros? Mal sei caminhar, fazer o meu caminho, caminhar na minha estrada, tropeçando, eu estou aqui, eu vou me meter na estrada do outro para quê? Para acarretar mais problemas, né? Então, isso aqui eu achei interessante, que ele pode fazer sem perturbar a imutabilidade das leis. Isso é importantíssimo para que a gente possa refletir sobre isso, não fazer julgamentos precipitados também. Meu áudio estava aberto. Alguém mais quer falar alguma coisa? Isso. Suelen. Quer falar também, Carla? Depois eu falo. Eu vou falar bem rapidinho. Eu estou feliz porque hoje chegou o meu livro físico. Finalmente eu vou tirar minha foto com o meu livro. E eu li um pouquinho a mais, além do que a Ju parou, e me chamou muita atenção também essa parte aqui que fala que Deus concederá ao homem o que ele pedir com confiança e vai conceder a coragem, a paciência e a resignação, né? Os instrumentos necessários para a gente vencer os nossos desafios. Porque muitas vezes também na prece a gente não sabe pedir, né?
a gente ainda tem essa falta, às vezes, de sabedoria, né? Ainda temos um pensamento, às vezes, muito infantil, e às vezes a gente quer um milagre e não a força necessária para vencer os desafios. Então, foi isso que eu queria contribuir hoje. Obrigada. Ah, já posso falar? Fiquei esperando o seu oval. O que eu ia falar é porque minha mãe sempre diz, né? Quando eu quero, desejo algo ou para minha vida, ela sempre fala, peça para Deus fazer o melhor. Que às vezes a gente não sabe, né, qual que é o melhor para a gente. Você quer muito aquele emprego, você quer muito aquela viagem, mas tem certeza que aquilo é a melhor opção, melhor, né, que pode acontecer para você, mas aquilo às vezes não é melhor. E às vezes eu quero muito, aí eu lembro da minha mãe falando, que seja à vontade, mas se puder, né, ser aquilo. Mas aí quando não acontece, eu tento fazer sempre esse retrocesso, né? Mas eu pedi que fosse a vontade de Deus, e se não aconteceu, é que realmente aceitar, né? Que às vezes, e lá na frente vem a resposta, que aquilo não aconteceu com uma outra forma, o trabalho às vezes mudou, enfim, você vai entendendo que realmente ele sabe de todas as coisas, e a gente tem que pedir sabedoria para a gente aceitar que às vezes não é o que a gente acredita que seja o nosso melhor, né? Que ele sabe qual é o melhor para a gente. É isso. Muito bom. Igual que a Ju já tinha falado, né? Que seja da melhor e mais elevada maneira e que seja bom para todo mundo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tô precisando de 5.000, ai, seria tão bom se eu tivesse 5.000 reais. Aí uma pessoa que está na tua frente vai e pede 5.000 reais, que era do aluguel, que era uma coisa importante, quer dizer, você ganhou, mas não foi da melhor e mais elevada maneira, prejudicou alguém. Então, que a gente não sempre seja da melhor e mais elevada maneira e que seja bom para todo mundo, né? Alguém mais quer falar alguma Acho que coisa? a Lua quer falar, né, Lu? Quer Acho que falar, Lu? Eu ia falar que Jesus fala, né, também, faça a sua parte que eu te ajudarei. E a prece, ela nos conecta a Ele, né? Quando a gente se conecta a Ele, mesmo que não seja feita à vontade, que a gente está ali pedindo, de alguma forma a gente se conectou a Ele e só isso basta, né? Então, que a gente faça muitas preces, sempre esteja nesse estado de prece, que a gente já vai estar ganhando muito pela conexão com Ele. Quer falar? Fala, Ju. Ju, então, eu estou vendo aqui que sempre está falando, fui dando uma olhadinha de coragem, né? O texto fala de coragem, de fé. Então, por exemplo, aqui está falando até um exemplo de uma pessoa no deserto, mais para frente. Às vezes a gente ganha força, como já foi dito aí, vocês já falaram da força que a gente recebe através da prece, porque às vezes a gente está passando por um momento tão difícil, tão desafiador, trocando a palavra, né? É um momento tão desafiador na nossa vida que a gente parece que a gente não tem forças para seguir. Então, se você olha para um lado, não tem ninguém, um amparo, você não tem uma mão amiga visível, porque invisível tá todo mundo torcendo por você, tá todo mundo querendo que você vença. Então, qual é o seu papel nesse momento de desespero, digamos assim? No desespero, meu Deus, o que eu faço agora? Se conecta, vai se conectando com Deus. Deus me manda uma mensagem, um sonho, um livro que você lê vem uma mensagem para você. Você dorme conectado, você sonha, porque é possível acontecer também dessa forma. Então, depende do seu nível de intimidade com Deus. Então, que a gente busque essa intimidade para nas horas mais desafiadoras da nossa vida, a gente possa contar com esse não só com Deus, né? Com toda a equipe, porque é uma equipe muito grande. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu estou sendo influenciada. Tá, realmente, você está.
dos dois lados. Você está sendo influenciada para fazer o que é errado, mas você esquece que tem uma galera também influenciando para o bem. Mas a escolha final sempre vai ser sua, porque é seu livre-arbítrio. Então, que a gente possa, nas horas desafiadoras da nossa vida, a gente se conectar com o alto, com as energias mais sutis, as energias mais de amor, porque com certeza não tem, ó, pedi e obtereis. Se Jesus falou isso, meu irmão, minha irmã, é para acreditar, porque acontece, não é da boca para fora. Então a gente precisa ter essa confiança, essa coragem para acreditar no que a gente está lendo, porque a gente não está desamparado. Por mais que você não veja uma luz no fim do túnel, tem sempre irmãos espirituais torcendo por você a todo momento. Então, se apega com essa galera, se apega com esse povo aí, para a gente poder ficar mais forte. E quando a gente se apega a esse povo, a gente diminui, né, o ruído externo, e a gente fica mais atento e tudo fica mais claro. Vamos então fazer a nossa prece final? Alguém quer falar alguma coisa? Sim. Quem quer fazer a nossa prece final hoje? Quem? Luciana, pode fazer? Sim? Faço sim. Senhor, obrigada por mais uma noite de estudos, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, lendo o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, que nos conduz nessa vida. Muito obrigada, Pai, por todos esses momentos que a gente vem dividindo juntos, durante todos esses meses, que nos elucidam tanto, que nos trazem a paz, trazem a luz para dentro dos nossos lares, dos nossos corações, nos acalma. Obrigada por toda essa egrégora que se forma nas nossas noites de estudo. Permita, Senhor, que a gente possa continuar esse trabalho, que ajuda não só a nós mesmos e os nossos familiares que estão presentes nos nossos lares, mas todo um conjunto de espíritos, de pessoas que são beneficiadas por esse nosso momento. Fluidifique as nossas águas, sejam colocadas nelas os remedinhos necessários. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, que possamos ser beneficiados por essa luz que são derramadas em nossas águas. Obrigada por tudo, abençoe a cada um de nós. Obrigada pela presença dos espíritos benfeitores. Esteja sempre conosco, Pai, pois só assim estaremos sempre bem. Graças a Deus. Lindo, Lu. E temos um flamenguista. Vou tirar a foto, hein? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Lindo.